Olá, esta é a questão 145 do Enem 2024, o caderno verde, e o tema é função exponencial. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2024, se preparando para o Enem 2025. Então vamos à questão 145, que diz o seguinte: uma caneca com água fervendo é retirada de um forno micro-ondas. A temperatura T, que é o T maiúsculo, em graus Celsius, da caneca em função do tempo T, só que esse T aqui é minúsculo, tá? Em minutos, pode ser modelada pela função T de T igual a mais 80 vezes B elevado a T, que é uma função exponencial, tá? É representada no gráfico a seguir. Então tem o gráfico aqui, onde tem a temperatura que ele chamou de T, o T maiúsculo, e temos o tempo representado pelo T minúsculo, tá? E aí a pergunta é: os valores constantes de A e B são, aí tá lá as alternativas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar dois pontos. Esse ponto aqui eu vou chamar de P1, tá? E esse outro ponto aqui eu vou chamar de P2. Poderia ser qualquer ponto aí, mas eu prefiro pegar esse que está mais fácil de fazer a leitura, tá? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó, a coordenada, vou escrever aqui a função, ó, para a gente já relembrar, T de T vai ser igual a mais 80 vezes B elevado a T. E para o P1, primeiro ponto lá que eu marquei, qual é a sua coordenada, tá? Então, olha lá, quando o tempo for zero, a temperatura é 100 graus, tá? Então, coordenada 0 e 100, tá? Só para relembrar, o T é igual a 0 e a temperatura é igual a 100 graus. O P2, nós vamos ter que usar dois pontos aí desse gráfico, vai ser o seguinte, ó, quando o tempo for 20, né, depois de 20 minutos, é isso que está falando aí no gráfico, a temperatura vai para 40 graus. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, quando aqui 20 e 40, né, só para pegar a coordenada, lembrar a coordenada do ponto. Então, quando a temperatura for 20, o tempo for 20, a temperatura é 40 graus Celsius, tá? Bom, agora eu vou substituir essas informações na equação e fazer os cálculos para identificar o valor de A e B, tá? Então, ó, temperatura é 100 graus, então vou pegar o primeiro ponto aqui, tá? 100 graus igual a mais 80 vezes B elevado a zero, tá? Que eu estou substituindo esse primeiro ponto nas coordenadas aqui, tá? Um número elevado a zero é igual a 1. 80 vezes 1 é igual a 80. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, ó, 100 é igual a mais 80. Esse A está somando, o contrário de somar é subtrair, então eu posso escrever 100 menos 80 igual ao valor do A. 100 menos 80 é igual a 20, 20 é igual a A, ou A igual a 20. Então, o primeiro valor a gente já achou, tá? Bom, olhando as alternativas, aqui tem A igual a 20, só que tem o B como função logarítmica, e o gráfico da função logarítmica não é assim, é o contrário dessa, é para baixo aqui, tá? O B aqui, a alternativa B também não serve, porque 100, e aí fica essas três aqui para a gente poder identificar, tá? Para fazer o segundo cálculo, eu vou usar o segundo ponto. Então, quando a temperatura for
40 graus, o tempo é igual a 20. Substituindo isso na função que foi dada no exercício e já com o valor do A, eu tenho o seguinte, ó, 40 é igual a 20, que é o valor do A, mais 80 vezes B elevado a 20, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é jogar esse 20 para o outro lado, então vai ficar 40 menos 20 igual a 80 vezes B elevado a 20. Substituindo aqui o valor, eu vou ter 20, né, aqui, né, tá? Então vai ficar 80 vezes B elevado a 20. Esse 80 está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 20 dividido por 80. Já vou cortar um zero aqui, né? Para ficar mais fácil, igual a B elevado a 20. Bom, e aí eu posso dividir esses dois camaradas por 1, né? Então, perdão, por 2. Então vai ficar 1 sobre 4 igual a B elevado a 20. Posso escrever também que B elevado a 20 é igual a 1/4, certo? E aí aqui é o seguinte, tá? O jeito mais fácil de encontrar isso daqui vai ser o seguinte, ó, eu vou dividir esta fração em duas aqui, né? O que é 1/4? É 1 sobre 2 que multiplica 1 sobre 2, tá? E 1, ou meio, né? Que é meio, que eu posso escrever meio. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou escrever que B elevado a 20 é igual a 0,5 vezes 0,5. E 0,5 vezes 0,5 é a mesma coisa que fazer 0,5 ao quadrado, não é isso? Então, eu posso escrever que o B elevado a 20 é igual a 0,5 ao quadrado. E aqui eu preciso extrair a raiz, né? A raiz de vigésima aqui, vamos dizer assim. Só que eu vou aplicar a ideia do expoente fracionário, tá? Que é a mesma coisa que fazer a raiz, é a mesma coisa que fazer B elevado a 1 sobre 20. Como assim? Ó? Vou colocar até 2 aqui para ficar mais fácil, dois símbolos matemáticos, tá? Então aqui eu vou fazer, é como se eu extraísse a raiz. Ó, vou colocar aqui 0,5 elevado ao quadrado, e isso daqui vai estar igual a raiz, ou, mesma coisa, 1 sobre 20, tá? É a mesma coisa que fazer a raiz. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho a potência da potência. Então, eu posso multiplicar esses dois expoentes. Então, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que esse valor do B vai ser igual a 0,5, que aí multiplicando os dois expoentes, ou seja, 2 vezes 1 sobre 20. E aqui a gente pode simplificar por 2, então o valor desse B é 0,5 elevado a 1 sobre 10, tá? Ou a raiz décima de 0,5, é a mesma escrita, tá? E isso corresponde à alternativa C, né, que é o valor do B, que é a alternativa C aí, tá bom? O A igual a 20, B igual a 0,5 ou meio elevado a 1/10, tá? Então é isso para a questão 145 do Enem 2024, caderno verde. Uma função função exponencial, a questão eu considero de nível médio para difícil para o Enem, né? Então é isso. Um abraço a todos.